a nova morada. A nova morada. Uma nova morada é algo que almejamos e nos organizamos para alcançar. Quando jovens, morando na casa dos pais, fazemos muitos planos. Por exemplo, quando eu crescer, eu quero morar na praia, bem pertinho do mar. Outros podem dizer, eu prefiro morar na serra. Já outros podem dizer, eu prefiro morar no campo, no interior, na tranquilidade. São muitos os projetos. Então, ao chegar na idade adulta, vemos que é preciso adaptar os planos. No lugar que gostaríamos de morar, muitas vezes torna-se impossível. Eu não sei quantos de vocês já pensaram em morar em outro país, em outra cidade, e aí na infância tinham esse desejo, esse sonho, e na fase adulta não alcançaram, não chegaram lá. Não fique frustrado, é assim mesmo a vida neste mundo, muitas vezes não é justa, a gente não consegue realizar todos os sonhos. Se não temos controle quanto aos sonhos terrenos, quanto mais aos sonhos eternos, os quais estão muito além da nossa capacidade. Mesmo que você queira morar no céu, com todo o seu esforço, será impossível. Quantos aí fora, no mundo afora, se você chegasse para eles e perguntasse, você quer morar no céu? Todos vão dizer, com certeza, eu quero morar no céu. Mas o que você está fazendo, ou qual caminho você tem trilhado para alcançar este sonho de realizar, então, chegar um dia a morar no céu? Alguns podem pensar, não, isso aí pertence a Deus. Quando eu morrer, Deus decide se eu mereço ou não mereço morar no céu. Eu tenho então uma infeliz resposta para lhe dar. Nenhum de nós merecemos. Ninguém merece morar no céu, porque o céu é um lugar de perfeição, é um lugar de santidade, e lá é a habitação do nosso Deus. A graça de Deus que foi estendida a nós é que nos abre esta possibilidade, mas é necessário então que vivamos de acordo com a palavra do Senhor. Por isso, Deus tomou uma providência para garantir-nos uma morada no lar celestial. Vejamos como podemos alcançar essa nova morada. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Vamos ler agora do 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 15. João 14, do 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse então Tomé, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou então Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse então Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo,
não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Aqui estamos mais uma vez reunidos e nesta feita, Senhor, para te honrar e te glorificar, mas queremos também nesta noite, ó Pai, ser agraciados com tua palavra, fortalecidos, tendo, ó Pai, discernimento e sabedoria. Ilumina os nossos olhos, a nossa mente, para poder entendermos esta palavra e aplicarmos no nosso dia a dia, estando assim, ó Pai, preparados para a vinda do Senhor e assim ter o direito da habitação celestial, uma nova morada, uma morada perfeita, uma morada, Senhor, ao lado do trono de Deus, recebendo toda a graça e todo o favor divino diretamente do Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, ele vem numa sequência de ensinamentos aos seus discípulos. O texto anterior, capítulo 13, encontramos então Jesus, lá no início do capítulo, lavando os pés dos seus discípulos. Ali ele está trazendo um ensinamento sobre humildade, trazendo um ensinamento sobre serviço, que o servo de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, devem estar dispostos hoje a trabalhar para o Senhor, para que então, no futuro, tenha um lugar para ele reservado, um lugar especial, no qual ele não está comprando um terreno no céu, ele não está comprando uma chave para entrar no céu, pelo contrário, isso aí já é dado por Deus como uma graça, um presente, da qual nós não merecemos. Mas, no entanto, ele espera que nós nos preparemos para esta morada. E esta preparação já acontece nos dias que vivemos, nos dias atuais. Então, capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos e ali passa para eles uma lição de humildade. Que aquele que quer ser maior no céu, seja o que sirva. Então, o serviço é a chave para então trilharmos esse novo caminho que conduzirá à nova morada. Seguindo então no mesmo capítulo, encontramos no verso 21, Jesus indicando o traidor, aquele que daria prosseguimento à jornada final de Cristo aqui na terra, na sua primeira vinda, que seria a crucificação. Então é apontado quem seria este que o trairia e é lamentado, então, a forma como ele o faria. Seria ele usado pelo próprio inimigo. Verso 31, ele passa, então, a ensinar aos seus discípulos um novo mandamento. Mandamento este que resume os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés, lá no Monte Sinai. Ele diz, então, nesse novo mandamento, que a gente deve, então, amar a Deus acima de tudo, né? Novo mandamento que eu vos dou, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nós devemos, então, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. O amor é o mandamento de Deus. Quando amamos a Deus acima de tudo, não trocamos Deus por nada. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, nós vamos tratá-lo com dignidade, com respeito. Não importa quem ele seja,
ele será respeitado dentro da sua situação, né, dentro da perspectiva de vivência que nós teremos com eles. E então, chegamos ao capítulo 14, e aqui Jesus passa a confortar os seus discípulos, preparando-os para então o dia da sua partida. Jesus veio a esta terra com um propósito, veio para passar somente um período, passar os ensinamentos aos seus discípulos e voltaria para junto do Pai. E este retorno para junto do Pai, ele então prepara os seus discípulos para que eles não fiquem angustiados ou sofram com esta partida, mas entendam que ela será por um tempo, porque é necessário, para que haja uma preparação para o reino celestial, uma preparação para a nossa partida deste mundo, para um mundo vindouro, para um novo céu e a nova terra. Mas, no entanto, ele começa com a instrução aqui, e ele diz que para alcançar a nova morada é preciso crer. Primeira coisa que nós precisamos fazer para então partirmos para esta nova morada. A preparação para essa nova morada começa aqui na terra, e essa preparação ela vem através da crença, da fé, de como nós cremos no Senhor. Então, verso de 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Cristo vem destacar aqui na sua palavra a fé que nós precisamos ter, primeiramente na sua pessoa. Quem é Cristo? O Filho do Deus Altíssimo, a revelação plena de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discursa a outro dia, a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O homem, então, é indesculpável diante de Deus, porque os céus estão proclamando a sua existência. Deus existe. Se você olhar com atenção a natureza e tudo que compõe este mundo em que vivemos, um mundo que tem um sistema solar, um mundo que tem uma atmosfera, um mundo que tem oxigênio, diferente dos outros planetas que nós vemos no sistema que nós temos, né, no sistema solar, que não é possível morar. O homem está todo o tempo olhando, buscando em outros planetas a possibilidade de moradia, quando na verdade este é o mundo perfeito que Deus fez. Diz as Sagradas Escrituras que quando Deus criou o universo, tudo que existe, diz o texto que viu Deus o que havia criado e era bom. Esse sinônimo aí de bom, esta palavra usada, traz a ideia de perfeito, completamente do jeito que Deus queria que fosse. E nós recebemos esse presente. Fomos criados por Deus e colocados neste mundo bom para cuidarmos e glorificarmos o nome de Deus. Infelizmente o homem peca, quebrando todo um sistema que já havia sido criado por Deus, e aí há uma mudança no plano. Assim, irmãos, encontramos o nosso Senhor falando sobre a importância de não estarmos perturbados, preocupados como vai ser a nossa vida pós-morte, depois de partirmos daqui, porque há uma garantia, há uma segurança, há uma promessa, e a promessa é que se nós crermos em Deus e crermos também em Cristo Jesus, iremos morar com o Pai. Ele diz: crede em mim, crede também no Pai.
pois na casa do meu pai há muitas moradas. Há um lugar especial para cada um de nós. E é importante que a gente tenha isso bem definido em nosso futuro, que essa seja a perspectiva de nossa vida, vivendo e trabalhando com a perspectiva de morar no céu, porque esse é o melhor plano que existe. O governo, ele lançou um plano, de moradia aqui para esta terra. Minha casa, minha dívida, é assim? Minha casa, minha vida, É dívida porque o cara passa a vida toda pagando, às vezes morre e aí os filhos têm que terminar de pagar, porque é tantos anos pagando e não chegam no final, Mas entendemos que o pagamento para essa moradia já foi feito. O que nós precisamos é nos preparar para habitar neste lugar de perfeição. E aí o texto diz que, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A crença, irmãos, em Cristo, na sua palavra, em suas promessas, é o que nos dá esperança e o que nos fortalece a fé, para que não nos desviemos da verdade, da palavra de Deus. Cristo é fiel, Deus é fiel, Deus não mente, é um dos atributos de Deus. Deus não pode mentir, Deus é verdadeiro o tempo todo. Se Ele prometeu que virá nos buscar, Ele irá cumprir esta missão, esta palavra que nos foi dada, que nos foi confirmada através das Sagradas Escrituras. Vemos, irmãos, por exemplo, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja e pedindo que aquela igreja esteja vigilante, esteja não displicente, mas aguardando a vinda do nosso Senhor. Ele diz então, fala sobre o arrebatamento, e o texto lá diz que nós devemos estar atentos, que mesmo aqueles que já morreram, saibam que eles se encontrarão primeiramente com Cristo. Então a nossa esperança, ela se fortalece na sua promessa, no sentido de que mesmo que esta vida venha findar-se, temos a promessa de que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então esta promessa sobre o arrebatamento, ela está sendo apontada aqui nesse texto, quando Cristo diz que vai preparar lugar e então voltaria, falando então da segunda vinda de Cristo. Nós cremos, irmãos, nessa segunda vinda dada em duas fases. A primeira fase da segunda vinda é o arrebatamento, onde nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens. Cristo será esta terra. A posterior, então, à tribulação, aí sim, nós voltaremos com Cristo e então reinaremos sobre esta terra durante um período de 1000 anos. Nós vamos ver isso com mais detalhes no próximo domingo, mas só deixando aqui esse gostinho, esse interesse de descobrir mais sobre as Sagradas Escrituras e entender todo o processo que Cristo nos ensina. Então essa preparação já está sendo feita, estamos aguardando então o retorno de Cristo para que nós possamos subir juntamente com Ele. Então seremos recebidos pelo Senhor e viveremos com Ele para sempre. Continuando, aqui em João 3,36, fala sobre a importância de crer. E diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, irmãos, terrível coisa está debaixo da mão de um Deus irado. A mão de Deus é pesada, irmão.
e certamente Ele julga com justiça, e Ele julgará cada um dos rebeldes, cada um dos que não reconhecem ou não aceitam Jesus como Senhor de suas vidas, receberá da devida punição. O devido juízo recairá sobre ele, porque eles permanecem debaixo da ira, como inimigos de Deus. Essa é a nossa condição quando não reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos considerados como inimigos de Deus. É preciso então crer no Senhor, recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para que tenhamos então vida e vida eterna em Cristo Jesus. Vejamos então a segunda parte aí. Para alcançar a nova morada, é preciso caminhar. Não é para ficar de braços cruzados. Não é para sentar e esperar a vinda de Cristo. Ele vai demorar tanto tempo. Olha, meu avô já falava que Jesus ia voltar e até agora não chegou. Então vai demorar muito, eu vou aproveitar a vida. Eu vou fazer o que tem aqui nesta vida para fazer. Cuidado. Nós temos um caminho a traçar. Temos uma jornada a trilhar. Então vejamos o que diz aqui o texto. Capítulo 4, verso 4. Capítulo 14 de João, Evangelho de João, 14, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus então declara ser Ele próprio o caminho. Então, o caminho que nós devemos trilhar, primeiro, crendo em Jesus e agora seguindo os seus passos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Senhor a este mundo para nos conduzir ao lugar de onde só Ele esteve e pode nos ensinar como chegar até lá. Se você quer chegar a um destino, é importante que você conheça bem aquele caminho. Mas para conhecer bem um caminho, é importante que você então esteja seguindo as instruções, ou alguém que já foi naquele lugar. Se você vai a uma viagem, a um lugar, sem nenhum mapa, sem ninguém para te orientar, é muito ruim. Eu trabalhei um tempo atrás, trabalhei na Coelce, e meu trabalho lá, hoje é Enel, né? Meu trabalho então na Coelce era cobrar os inadimplentes. Eu ia visitar as casas que tinham suas energias cortadas e tentar entrar num acordo com aquela pessoa para que ela pagasse a dívida e tivesse a sua luz religada. Então esse era o meu trabalho. Quando eu cheguei nessa empresa para trabalhar, eu lembro que o responsável da empresa, que foi fazer a entrevista, perguntou: Você conhece aqui a cidade? Eu disse: Eu conheço tudo. Eu não sabia nem o nome da rua onde eu estava, mas eu queria um emprego. Eu disse: Eu conheço tudo. E aí ele: Pois bem, o seu trabalho vai ser rodar essa cidade toda. Você vai receber os endereços, vai encontrar então as pessoas e tentar fazer acordo. Beleza, recebi. E aí, para eu chegar nesses endereços, na época não havia celular, não havia GPS, ou se havia era muito caro, eu não podia comprar. O que é que eu andava? Com um mapa que tinha atrás de os catálogos telefônicos. Não sei se vocês lembram dessa época aí, os catálogos telefônicos tinham um mapa, e eu arrancava aquele mapa e saía, procurando endereço de rua em rua, perguntando para um, perguntando para outro. Para eu chegar no endereço, eu tinha uma técnica. Geralmente eu perguntava a alguém, um entregador, alguém de um depósito de construção, uma farmácia, e aí essa pessoa dizia: tantas ruas daqui para frente. Eu ia lá, contava as ruas, mas até chegar lá, eu perguntava mais 3 pessoas. Então, para eu ter segurança de que o endereço era certo, eu saía perguntando a várias pessoas. Então, é muito ruim você não ter essa firmeza, essa convicção. Então, ter vários caminhos para chegar no lugar, isso nos atrapalha. Quando entendemos que para chegar ao céu, para chegarmos à nossa morada celestial, só existe
um caminho, isso facilita muito. O problema é que muitas pessoas não querem trilhar esse caminho. O que é que elas querem? Não, eu prefiro pegar um atalho. Eu vou por esse caminho que é mais fácil. E aí se dá mal. Porque, para vocês prestarem atenção, entenderem o que é que eu quero dizer, que nós estamos aqui, irmãos, para seguir a Jesus. Toda a Escritura, ela nos direciona a seguir o nosso Mestre. E muitas vezes, a religião atrapalha o homem de seguir a Jesus. Porque a religião vai criando sistemas, métodos, maneiras que criam cargas sobre os homens, os quais eles não conseguem seguir adiante. Quantas pessoas neste mundo se decepcionaram com religiões? Eu não vou mais para a igreja nenhuma, eu não confio mais em pastor nenhum, eu não confio mais em líder religioso nenhum. Tem muitas pessoas aí no mundo afora decepcionadas. Sabe por quê? Porque eles não trilharam o caminho que leva à salvação, que é Cristo. Pelo contrário, eles pegaram veredas, pegaram atalhos que as religiões ofereceram. Nós devemos entender, irmãos, que o nosso papel para então alcançarmos a glória celestial é seguir Jesus Cristo. Ele é o exemplo supremo. Me vem à mente agora, as palavras de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos seguir aqueles que estão seguindo a Cristo. Essa deve ser a nossa jornada. Então aqui o texto diz, no verso 4, vós sabeis o caminho para onde vou. Como é que Jesus aponta este caminho? Porque em todos os momentos que os seus discípulos o seguiram, viram vitória aos passos de Cristo. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui, quando os discípulos estavam numa tempestade em alto mar, no mar da Galileia, na verdade, e ali naquela tempestade, eles ficavam com medo de naufragar, e ao longe eles viram um vulto, tanto que alguns discípulos disseram, é um fantasma, e outro então disse, não, é o nosso mestre. Pedro então perguntou, és tu, Senhor? E aí Jesus disse que sim, era ele. Então ele pediu, se és tu mesmo, deixa eu ir até onde o Senhor está. E Jesus disse, pois venha, estou lhe esperando, pode vir. Pedro então botou o pé para fora do barco, começou a caminhar, olhando para Cristo, e estava flutuando sobre o mar, até o momento que ele começou a olhar para o lado, e ver aquela água agitada, o vento, a tempestade, e começou a afundar. Ele tirou o foco de Cristo, por isso que ele afundou. Então, na nossa caminhada cristã, irmãos, vão existir muitas barreiras, muitas dificuldades, mas o nosso foco deve sempre estar em Cristo Jesus. Devemos sempre ter Cristo como o alvo principal da nossa vida. Olhando para Cristo, não tem como errar o caminho. Por isso que Jesus disse, vocês já sabem o caminho. Vocês já estão me seguindo há tantos anos. Jesus teve um ministério de 3 anos. Aos 30 anos ele começou o ministério, e ele então esteve com esses discípulos num período de 3 anos. Um intensivão, um seminário aí de 3 anos com Cristo, aprendendo diretamente do Mestre. No entanto, eles ainda continuavam perdidos, sem saber o caminho. Jesus diz, vocês sabem que caminho é esse. E ele disse, não, Senhor, nos mostra esse caminho. E ele então se apresenta e diz, eu sou o caminho, verso 6, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não se esqueçam disso, olhem para mim, deixem de olhar para o mundo, deixem de olhar para as dificuldades, olhe para mim, e você seguirá este caminho e alcançará a eternidade. Então, é necessário caminhar, é necessário andar com Cristo,
para alcançarmos esta eterna salvação. Provérbios 15, 24 diz: para o sábio há caminho da vida que leva para cima, e o fim de evitar o inferno que é embaixo. Então, caminhar com Cristo é caminhar para o céu, é caminhar para cima e deixar as práticas do mundo, deixar o pecado. Como é dito lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Seguir a Cristo é estar disposto a pagar o preço do discipulado, é estar disposto a pagar o preço de ser comparado a Jesus. Jesus disse: olha, assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então a promessa de Cristo é que, se nós estivermos trilhando este caminho, vão surgir muitas pessoas que vão querer nos afastar deste caminho. Rapaz, não precisa ser tão crente assim não, para ir para o céu. Para ir para o céu só precisa crer em Jesus. O que você faz dessa vida, pode fazer o que quiser. Não, meu irmão. A nossa vida hoje reflete a nossa vida futura. Então eu devo viver aqui na terra como se eu já estivesse no céu, preparando, vivendo uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida trilhada de acordo com Cristo. Você deve fazer o que Cristo fez nessa terra. Ser fiel ao Pai até a morte e morte de cruz. A gente não sofreu o suficiente ainda. Espero que não precise. Mas se for preciso, quantos de nós está disposto a pagar o preço? Quantos de nós está disposto a reconhecer o sacrifício de Cristo e nos sacrificar também em seu favor? Porque não foi fácil para Cristo carregar aquela cruz, muito menos ouvir o que ele ouviu, o qual ele não merecia, e passar pelo sofrimento da crucificação que ele também não merecia. No entanto, tudo aquilo ele fez por nós, por amor, e nós recebemos esse amor e temos por ele sido amados, e há uma promessa futura de um amor pleno e perfeito lá no céu. E assim devemos nós seguir este caminho para podermos usufruir plenamente deste amor lá na glória celestial. Em terceiro lugar, para alcançar a nova morada, é preciso conhecer. Conhecer o que, pastor? O que é preciso a gente conhecer? Veja aí o texto, 7 a 11. Se vós me tivesseis conhecido, conheceis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Cristo está falando a um povo que se dizia conhecedor da lei. O povo judeu foi o povo que recebeu então as tábuas da lei, foi o povo que recebeu os profetas, estes homens de Deus que falaram da parte de Deus. Então toda a instrução estava com eles, todo o conhecimento sobre Deus, suas promessas, eles tinham esse conhecimento. Todo judeu, até 12 anos de idade, culturalmente, tinha o costume de ter
decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é decorar o nome dos livros não, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é muito fácil. Talvez hoje tenha alguns crentes que têm dificuldade. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Aí a pessoa não sabe dizer os nomes dos livros. Naquela época eles conheciam o conteúdo desses 5 livros. Sabiam as histórias. Porque essas histórias, por muitos e longos anos, elas foram repassadas de forma oral. Os pais contavam aos filhos, ao redor de uma fogueira, à noite, durante o dia, em suas jornadas. Aquelas histórias eram contadas e recontadas para que ficassem gravadas na memória. É interessante, irmãos, quando não tínhamos, por exemplo, telefone celular, nós decorávamos vários números de telefone. Você tinha essa condição? Vários números, o nome da minha tia, da minha mãe, da minha avó, sabia decorar tudinho. Agora pergunta o teu, às vezes o teu é difícil. Rapaz, como é mesmo o meu número, rapaz? Porque tu não lembra mais que tem um celular que tem tudo ali. Você está tão confiando naquele aparelho que você não decora mais nada. Assim os crentes estão com a palavra de Deus. Não, eu tenho um celular na minha Bíblia, qualquer coisa, é só conectar aqui, qualquer coisa eu pergunto ao Google, Google, onde é que está isso na Bíblia? E aí o Google vai e me aponta onde é que está. Então a inteligência artificial está tomando conta da inteligência natural, que foi feita por Deus, perfeita, e o homem está deixando de pensar para deixar que outros pensem por ele. Irmãos, naquele tempo não era assim. Aquele povo conhecia a verdade. Mesmo conhecendo essa verdade, faltava neles discernimento. Era necessário que eles aprofundassem este conhecimento. Por isso que para a gente morar no céu, é necessário conhecimento. Conhecer quem é o Pai. Por que que o Pai nos amou? Qual foi o processo que o Pai fez para então nos salvar e nos levar para o céu? Então tudo isso é necessário conhecer. O texto então diz, no verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tem visto. O que é que Cristo está dizendo aqui? Eu e o Pai, a unidade, eu e o Pai somos um. Tudo aquilo que você vê em mim, é o que você vai ver lá no meu Pai. Quando você estiver morando lá no céu, esse comportamento, essas palavras que eu digo a vocês vão ver sair diretamente da boca dele. Eu estou só repassando aquilo que ele me ordenou a fazer. Então ele estava cumprindo com a vontade do Pai. É tanto que, seguindo aqui, ele diz, olha, se vocês não creem no Pai, creem pelo menos, ou se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu faço. Porque em muitos milagres que Jesus fez, posteriormente aos milagres, ele discursava. E as pessoas que viam os milagres e os discursos de Cristo diziam, esse homem só pode vir da parte de Deus, porque ninguém fala igual a ele. Naquela época haviam muitos mestres, homens com uma capacidade elevada, conhecimento das Escrituras. No entanto, todo esse conhecimento não era simplificado, todo esse conhecimento não era acessível ao homem comum. E aí o que é que Jesus Cristo fez? Ao vir ao mundo, ele trouxe uma acessibilidade ao conhecimento. Este conhecimento elevado, altíssimo, ele colocou de uma forma simplificada, para que os homens comuns entendessem, aceitassem e vivessem de acordo com aquela palavra. Por isso que Jesus Cristo foi conhecido como o mestre dos mestres, porque ele ensinava de uma forma que uma criança conseguia entender. Enquanto os mestres tinham muitas vezes a perspectiva dos filósofos e os seus pensamentos bem elaborados, falavam bonito, mas no entanto ninguém entendia o que eles diziam. De que adianta falar bonito, mas não falar de uma forma compreensível? Jesus, pelo contrário,
trouxe a informação do Pai de uma forma que todos pudessem entender. Aqui então, ele reforça a ideia: se vocês querem conhecer o Pai, olhem para mim. Se vocês querem conhecer o Pai, olhem para as obras que eu faço, porque tudo que eu sou, tudo que eu faço, reflete a glória do Pai. Eu e o Pai somos um. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele está se referindo aqui ao cuidado que Deus teve para com o seu povo. Durante a caminhada do deserto, quando ele colocava uma coluna de fogo durante a noite para proteger o povo, aquecê-lo no frio do deserto, e durante o dia uma nuvem que os cobria e os guiava na caminhada. Deus protegeu aquele povo, alimentou aquele povo, cuidou daquele povo durante 40 anos de caminhada. Se vocês lembram de tudo isso que Deus fez por vocês, pelo povo, assim eu tenho feito por vocês aqui na terra. Eu estou conjecturando, é claro, a ideia aqui, mas traz esse mesmo pensamento, irmãos. Cristo pede que eles olhem para a obra que Deus fez para com o seu povo e o que Cristo tem feito com eles. O mesmo cuidado que eu tenho tido com vocês foi o cuidado que o Pai teve com o povo dele durante a caminhada no deserto. Assim, é importante conhecer a Deus o máximo que a gente puder, buscar este conhecimento, não saber sobre Deus apenas de ouvir falar. Eu conheço Deus, já ouvi o pastor pregando. Não, conhecer a Deus de uma relação íntima com Deus, de você falar diretamente com Deus em oração todos os dias, de você se conectar com Deus através da Escritura e poder receber esse conhecimento direto de Deus. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai falar ao íntimo do teu ser, através das Sagradas Escrituras. Então é importante que a gente esteja buscando esse conhecimento. Veja o que diz João capítulo 8, verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus havia pregado, e ali muitos haviam crido nele, em suas palavras. E ele pede: olha, eu peço que vocês continuem nessa palavra, permaneçam nesse conhecimento. Este aprendizado que vocês receberam hoje, permaneçam nele. E uma vez que vocês permanecerem nesta palavra, esta palavra trará libertação a vocês, porque o conhecimento liberta. E aí conhecereis essa verdade, e essa verdade vai trazer liberdade para vocês. No entanto, alguns que estavam ao redor, ao ouvir estas palavras, disseram: nós nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão. Eles não se aperceberam que a escravidão da qual Cristo se refere é a escravidão do pecado. A escravidão que o homem se deixa levar, se aprisiona e vive uma vida completamente devota àquela prática pecaminosa. No entanto, ao conhecer a verdade, ele é repreendido, ele é corrigido. A ele vem a luz do Senhor, tirando a venda dos seus olhos. Ele pode então compreender o que é bom e o que não é. Ter então aquele discernimento do bem e do mal, porque muitas vezes praticamos o mal achando que estamos fazendo coisa boa, achando que estamos trazendo alegria, satisfação e prazeres à nossa carne. No entanto, a nossa alegria e prazer deve ser satisfazer a vontade do nosso Deus, porque fomos feitos para o louvor da sua glória. Então essa libertação vem
através do conhecimento. Então, permaneça na palavra, ouça essa palavra, viva nesta palavra, e então sereis livres para servir ao Senhor e viver a liberdade para glorificar a Deus com o seu viver. Quarto e último, para alcançar a nova morada é preciso compromisso. Verso 12 a 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Então, entendemos aqui, irmãos, que para alcançarmos essa morada, é necessário haver um compromisso da nossa parte. Porque Deus já se comprometeu conosco. A casa é dele, a morada é dele, e ele enviou alguém para nos chamar, nos convidar a morar junto dele. E ele disse, então, olha, eu já preparei tudo, mas para que vocês venham morar comigo, eu espero que vocês se comprometam, tenham um compromisso real comigo. Quando nós estamos ali na juventude, decidimos então formar uma família, nós escolhemos o nosso parceiro, a nossa parceira, para o matrimônio, nós fazemos um compromisso, colocamos uma aliança no dedo da parceira, no meu caso, e os homens botam no dedo da parceira, as mulheres no parceiro. E então este anel, esta aliança, simboliza então um compromisso de que eu estarei contigo por toda a minha vida, até que a morte nos separe. Virão várias dificuldades, e eu deverei, através desse compromisso, permanecer fiel à palavra que foi dita diante do altar de Deus. Lembrando que quando nós realizamos um casamento, pelo menos sempre que eu celebro um casamento, eu faço questão de que os noivos façam o seu compromisso ou seu voto de fé a Deus. Eu prometo a Deus amar-te, respeitar, ser fiel a ti, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte vos separe. A promessa dos noivos é a Deus. Por que eu faço essa questão? Porque às vezes, alguns relacionamentos já iniciam errado. As pessoas dizem, não, eu vou casar, se não der certo a gente separa. Não existe isso, não der certo. Tem que dar certo. E você tem que fazer dar certo. Nós temos que nos esforçar, irmãos. Compromisso. Há um comprometimento de ambas as partes, e este compromisso foi feito ao Senhor. Lembrando que o mesmo compromisso, a mesma dinâmica, Deus espera de nós para com Ele. A Bíblia apresenta a igreja como a noiva de Cristo. Nós, como noiva de Cristo, devemos nos comprometer a ser fiel ao Senhor até que Ele venha nos buscar. Esse compromisso é interessante porque ele está aplicado em uma cultura diferente da nossa. A cultura judaica geralmente se fazia assim. O rapaz se interessava por uma moça, ele ia até a família falar com o pai da moça. Olha, eu estou interessado na sua filha, eu quero então pagar o dote pela sua filha. Então a pessoa ia, o pai dizia, para casar com a minha filha o dote é tanto. É tantas cabeças de gado, é tantas vestimentas, seja qual for o pedido que o pai fizesse, ele então ia providenciar. Até esse tempo de providenciar o dote, ele deixava um anel de compromisso. A moça estava comprometida a ele. Se outro chegasse e dissesse, ei, eu também quero casar com essa moça. Não, já existe um na fila, Já tem um compromissado com ela. Ela está compromissada com esse rapaz. Quando ele trouxer o dote,
e aí sim celebramos o casamento e ele vai levar a minha filha da minha casa. Jesus Cristo fez algo parecido. Ele veio, provou o seu amor por nós, pagando um preço. O dote foi pago. O preço foi o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Mas ele então foi preparar o lugar. E então, enquanto preparava esse lugar para levar a sua noiva para habitar com ele, ele enviou o Consolador, que é o verso seguinte, versículo 16. E eu rogo ao Pai, e ele vos mandará, ou vos dará, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. O Espírito Santo é penhor. Ele penhorou, deixou o Espírito Santo aqui como um comprometimento. Eu vou voltar. E ao voltar, levarei a minha noiva para habitar comigo. Então essa é a promessa do Senhor. O Espírito Santo é a aliança que ele deixou de compromisso. Estou compromissado com vocês. O meu Espírito está aí. E enquanto temos esse Espírito, temos a garantia de que ele retornará para nos buscar. Então, irmãos, este compromisso deve ser fiel ao Senhor. Não trocarmos o Senhor por nada. Mesmo que as tentações sejam grandes, mesmo que as propostas sejam sedutoras, mas seja você fiel ao compromisso que você firmou com o Senhor. Verso 15 diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E que mandamentos são esses? Aquele que eu falei lá no início. Ama a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Esse é o compromisso que nós temos, de estar ligado ao Senhor, de cumprir a sua obra. Ele diz aqui no texto também, em verdade, verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O comprometimento que nós temos com o Senhor agora é de propagar o seu reino, de afirmar categoricamente, com todas as letras: eu sou de Jesus. Rapaz, vamos ali tomar só uma. Não posso, eu sou de Jesus. Rapaz, vamos ter uma festa boa ali. Rapaz, vamos dançar uma quadrilha, é tão bom. Eu não posso, porque eu sou de Jesus. Eu adoro somente a Jesus, eu sirvo somente a Jesus. Compromisso. O meu coração é de Jesus. Eu não dou espaço para mais nada, porque Ele reina em meu coração. Ele enche a minha vida. O meu trabalho agora, o meu compromisso agora é falar deste amor para as pessoas. Por que eu amo Jesus? Por que eu não faço isso? Por que eu amo Jesus? Então, pregue, ensine, mostre, ande de acordo com esse amor. Guarde esse mandamento. Ame ao Senhor. Lucas 9:23. Disse então Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, comprometimento é o que o Senhor exige do seu povo. Você quer ir morar no céu? Verdadeiramente esse é o desejo do seu coração. Pois se comprometa com o Senhor, pois ande no caminho do Senhor, conheça o Senhor mais e mais. E diz aqui que nós devemos crer no Senhor com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, para que assim o nosso compromisso com Ele seja contínuo, como diz o texto, dia após dia. Todos os dias da nossa vida, a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, possamos viver somente para Ele.
porque Ele tem uma promessa maravilhosa, irmãos. Estamos trocando os nossos dias aqui na terra por uma eternidade no céu. E os dias aqui na terra são de grande alegria, servindo ao Senhor. Ele diz que ama quem o serve com alegria. Então devemos servir ao Senhor com alegria, com satisfação. Não é pesado servir ao Senhor, é agradável. O verdadeiro servo de Deus ama estar na casa de Deus. O verdadeiro servo de Deus ama falar deste amor para as outras pessoas, por onde ele vai. Eu não quero de forma alguma que você coloque na sua mente um pensamento de que o pastor quer que eu esteja na igreja 24 horas. Não é isso não, que eu quero não. Eu quero que você seja a igreja 24 horas. Não esteja na igreja. Porque às vezes a gente pensa, não, eu já vou para a igreja 2 vezes por semana, tá bom demais. Só que você esquece de ser igreja 24 horas, que a gente tem que ser todo o tempo. Eu não devo me desligar de Deus, em todo o tempo eu devo estar ligado com o Senhor, servindo ao Senhor com alegria, adorando e exaltando o seu nome. Assim, estaremos realmente compromissados com Deus. Concluindo então, o lar celeste é uma nova morada que Jesus foi preparar. Se você pretende morar no céu, se prepare agora, siga as instruções, seja fiel, então estará garantida a sua mansão no lar celeste. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos terrenas, ou por mãos, mas eterna, no céu. Por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celeste. Irmãos, nós estamos em um processo, como eu falei para vocês no início, um processo de adaptação, de preparação para o reino celestial. Mas entendemos que o nosso corpo, ele hoje é o tabernáculo de Deus, morada do Altíssimo. Deus habita em nós hoje, para que um dia nós possamos habitar com Ele lá no céu. Se você não abre o seu coração para Deus entrar e habitar em ti hoje, como é que você quer morar na eternidade com Deus? Então é necessário que você tenha o seu coração sempre aberto para o Senhor, sempre disposto a servi-lo. E é interessante também, o texto diz que mesmo que esse tabernáculo, que essa casa física, que é o nosso corpo, se desfizer, nós temos um corpo novo que está reservado para nós no céu, pois seremos glorificados, teremos o nosso corpo completamente transformados. Então um novo corpo receberemos, e neste novo corpo teremos então o acesso para o reino celestial, para sempre habitar com o Senhor nos altos céus. Louvado seja Deus por isso, e que essa esperança esteja sempre viva em nosso coração, para que possamos andar sempre buscando e esperando a vinda do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus.